Armas produzidas no Brasil que serviriam como uma luva para a Ucrânia. Saiba tudo agora. Em primeiro lugar, quero reafirmar que não apoio o envio por parte do governo brasileiro de nenhum tipo de armamento, munição ou equipamento militar feito no Brasil ou dos estoques das Forças Armadas do Brasil para a Ucrânia ou para a Rússia. O vídeo é apenas um exercício para entendermos, caso o governo brasileiro quisesse liberar à venda, quais seriam os armamentos feitos no Brasil que poderiam ajudar bastante ao exército ucraniano. E falo apenas sobre o exército ucraniano, pois a princípio não há nada que nossa indústria bélica produza que a indústria bélica russa não tenha um equivalente próprio. O principal inimigo dos helicópteros de ataque russos, Ka-50 Black Shark e Ka-52 Alligator, têm sido os chamados MANPADS, sigla para mísseis antiaéreos portáteis de curto alcance, como do modelo norte-americano FM-92 Stinger, que tem um alcance efetivo de no máximo 5 km de distância e de 4 km de altitude. Entretanto, na maior parte destes abates, a obtenção do alvo aéreo tem sido feita única e exclusivamente através dos sentidos de visão e audição dos soldados ucranianos, que, ao perceberem a presença de um helicóptero de ataque inimigo, utilizam o sistema de mira do Stinger para engajar e disparam contra o alvo. Entretanto, há uma maneira de as tropas maximizarem muito as capacidades de defesa antiaérea de curto alcance, que é empregando radares portáteis como o Saber M60, produzido pela empresa Embraer, que além do pequeno tamanho, o que torna muito fácil o seu transporte, ele pode ser montado em apenas 15 minutos por uma equipe de 3 soldados. Após montado, o Saber M60 pode monitorar até 40 alvos simultaneamente, que estejam voando em uma altitude de até 5 km e a uma distância de até 75 km. É capaz de classificar os alvos entre aviões e helicópteros, e ainda é capaz de até mesmo informar qual modelo do helicóptero se aproxima. Este radar já está operacional no Exército Brasileiro, que o utiliza em conjunto com o MANPAD 9K38 Igla, de fabricação russa, com o MANPAD RBS-70, de fabricação sueca, e em conjunto com o blindado Gepard, que é um SPAAG, sigla para canhão antiaéreo autopropulsado, um tipo de arma também bastante efetiva contra alvos a baixa altitude, sobretudo drones. Não tenha dúvidas de que a união de armas antiaéreas de curto alcance com o radar M60 em boas proporções e espalhados pelo território litígio tornaria praticamente quase uma missão suicida a penetração a baixa altitude nestas áreas de helicópteros de ataque russos e até de caças bombardeiros como o Su-25 Frogfoot, que também precisam voar baixo para buscar alvos. Além disso, as infraestruturas ucranianas, sobretudo as centrais de energia elétrica, têm sido constantemente atacadas por drones kamikaze da Rússia, principalmente do modelo Shahed 136, de fabricação iraniana, que embora sejam bastante barulhentos, mas o ruído só se ouve quando talvez já não haja tempo suficiente para empregar um MANPAD, que precisa geralmente de um espaço mínimo de 200 metros de distância do alvo para conseguir ser efetivo. Além disso, estes drones são pequenos e mais difíceis de serem engajados pelos MANPADs e SPAAGs, pela menor assinatura térmica destes drones kamikaze. Já com o apoio do radar M60, certamente o operador do MANPAD ou do SPAAG já saberia possivelmente a uma distância de pelo menos 50 a 60 km, 10 km que fosse, que um enxame de drones kamikaze estaria se aproximando, sabendo a quantidade, a direção, a velocidade, a altitude e principalmente lhe dando algum tempo para melhor posicionar as armas antiaéreas de curto alcance para que a possibilidade de destruir os alvos aéreos seja muito maior. A Ucrânia tem se utilizado largamente de pequenos drones civis, algumas vezes feitos em fundos de quintal e equipados com um dispositivo capaz de segurar e soltar objetos, para buscar alvos para ajustar ataques de artilharia e também para atacar alvos não blindados, já que estes drones podem soltar uma granada de morteiro sobre um alvo. Entretanto, o alcance, a rusticidade e a capacidade de transportar armas destes drones são muito limitadas, já que são
são uma improvisação, mas a indústria bélica brasileira já produz um drone desenvolvido especificamente para o emprego militar, e que por isso tem um alcance, rusticidade e até capacidade de transportar armas muito superior. É o Nauru 1000C, produzido pela empresa brasileira Exmobot, que já fizemos um vídeo sobre ele aqui no canal, no link que aparece agora neste card, e que vou deixar no campo de descrição. O Nauru 1000C tem um alcance de 60 km e até 10 horas em voo, capacidade de operação noturna, capacidade de pouso e decolagem vertical, voo parado como helicóptero, e ele pode transportar até 2 mísseis leves Enforcer, de fabricação alemã, do tipo atire e esqueça, com alcance de 2 km e capazes de destruir obuseiros rebocados, caminhões de transporte logístico, veículos levemente blindados e casamatas. A substituição destes drones civis adaptados pelo Nauru 1000C realmente colocaria em um nível muito mais profissional e letal as unidades do exército ucraniano que ainda operam drones civis. Há um armamento feito no Brasil, que certamente é um game changer, que é o Astros 2020, fabricado pela empresa Avibraz. É um sistema de artilharia de foguetes de saturação diária, cujos foguetes têm alcance de até 90 km, e cujo exemplar congênere, feito nos Estados Unidos, o IMAX, foi um dos principais game changers deste conflito. Este armamento norte-americano é reputado como o principal responsável para a virada da chave da guerra, onde o exército ucraniano apenas se defendia e passou a atacar, inclusive alvos em profundidade, como depósitos de munições e combustível das forças armadas russas em sua retaguarda, e que permitiu, entre outras coisas, a famosa contraofensiva do exército ucraniano, que já recuperou 50% do território invadido pela Rússia desde fevereiro deste ano. Não tenha dúvidas de que o Astros 2020 teria um desempenho tão espetacular quanto, pois ambos sistemas têm um desempenho bastante semelhante. E por fim, não podemos deixar de falar do míssil AVTM-300 Matador, que é um míssil de cruzeiro terra-terra em desenvolvimento pela empresa Avibraz e que praticamente já está pronto. Recentemente foi anunciado em teste com sucesso, onde o míssil atingiu um alvo a mais de 300 km. O AVTM-300 Matador é disparado pelo sistema Astros 2020. Eu diria que na hipotética possibilidade de venda do Astros 2020 com mísseis AVTM-300, daria à Ucrânia a capacidade de fazer ataques pesados em profundidade dentro do território russo, coisa que hoje apenas a Rússia tem capacidade de fazer contra a Ucrânia, através dos seus mísseis de cruzeiro Kalibr. Sistemas Astros 2020 disparando mísseis de cruzeiro AVTM-300 a partir da fronteira teriam a incrível capacidade de atingir, entre outras médias e grandes cidades, a cidade russa de Kaluga, com mais de 300 mil habitantes e que fica a apenas 140 quilômetros de Moscou, a capital da Rússia. Este seria um fator dissuasório que certamente ou obrigaria o governo russo a voltar a sentar em uma mesa de negociações ou desencadearia de vez uma guerra nuclear, pois seria a única escalada do conflito possível para a Rússia atacar a Ucrânia com armas nucleares táticas, em resposta a ataques com mísseis de cruzeiro dentro do território russo. Uai, seu app de vídeos curtos.